Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Uma semana, pô, movimentada aí de notícias, de informação e também, obviamente, de jogos importantes pela Copa Sul-Americana e a Copa Libertadores. Tivemos finalmente os jogos da segunda rodada da fase de grupos acontecendo, né? Das duas competições mais importantes do nosso continente. Então, cara, se inscreve no canal para você não perder a continuidade dessas análises, desses jogos, para você ficar por dentro de tudo que melhor acontece sobre o futebol brasileiro, de melhor, não só de melhor, mas também de pior também, que a gente traz análise também da seleção brasileira. Bom, se inscreve, deixa o like, compartilha com seus amigos, é muito importante a sua inscrição, o seu like, o seu comentário, a sua opinião também dos jogos do seu time, então deixa aqui, tem um espaço todinho para vocês conversarem, sempre de maneira muito respeitosa, é claro, mas é isso, um forte abraço, vamos começar aqui então com o vídeo. Bom, na terça-feira, né, foi o dia que, né, rendeu ali jogos interessantes para a gente conversar, porque é o seguinte, alguns times venceram, né, a maioria dos times ali que jogaram na terça-feira venceram, mas tivemos um caso muito especial que é o Vasco, mas a gente já chega lá. O Botafogo venceu o Carabobo dentro de casa por 2-0. O Botafogo ele teve uma pressão absurda em todo o jogo, praticamente, desde o começo ao final da partida. O Carabobo levou algum perigo só no segundo tempo, né, numa bola ali que exigiu uma boa defesa do John e também uma bola na trave. Mas os venezuelanos foram muito, assim, não foram incisivos nessa pressão, não esbanjaram nenhuma dificuldade para o Botafogo pressioná-los. A dificuldade do Botafogo ficou com o próprio Botafogo, né? Que teve dificuldade de criação, teve dificuldade de conclusão das suas jogadas e acabou fazendo os gols só no finalzinho do segundo tempo com Patrick de Paula e Matheus Martins. Destaque pro Patrick, tá? Eu tô falando desde o começo do ano que ele sim promete ser um dos grandes nomes do Botafogo na temporada. Injustiçado no passado por conta de lesão, de sobrepeso, nesse ano, com foco nessa temporada, parece que ele tá rendendo muito bem com a camisa do Fogão. Tem talento, tem qualidade, então assim, é um jogador que, se tiver um foco, conseguir focar dentro de campo com seu desempenho, vai entregar sim bons números pro Fogão. Também na terça-feira tivemos a vitória do Grêmio em casa, em cima do Atlético Grau, pela Sul-Americana. O Botafogo jogou pela Libertadores, o Grêmio joga pela Sul-Americana, e o Grêmio venceu por 2-0. Arezzo e Christian Oliveira fizeram os gols do Imortal. Bom jogo do Grêmio também, dominou facilmente o Atlético, né? É um time que não vai dar dificuldade pro Grêmio nos dois jogos. E é a chance do Grêmio, né? Convenhamos, a chance do Grêmio de ser campeão na temporada. Eu gostei muito da partida do Grêmio, é um time que eu tô gostando de acompanhar também ao longo da temporada, né? Junto com o Inter. Eu venho falando para vocês que os times do Rio Grande do Sul estão jogando sim muito bem. E essa vitória do Grêmio em cima do Atlético, dominando do começo ao final da partida, merece destaque. Quem não merece tanto destaque assim é o Corinthians, né, que empatou fora de casa contra a América de Cali. Mas aí o corintiano pode estar falando nesse momento, mas empatou fora de casa, Todaro. Como assim? Não é um valor, não é um jogo para você, né, dar tanto valor assim. Cara, eu não vou dar valor porque o técnico de vocês também não está dando valor para a Sul-Americana. Né? É uma chance também do Corinthians ser campeão na temporada, foi campeão do Campeonato Paulista, obviamente. Mas um título grande, de grande expressão, com vaga direta na Libertadores, por exemplo, como a Sul-Americana proporciona para o time campeão, cara, é a chance do Corinthians, né? A chance do Corinthians ser campeão de algo importante, impactante, coisa que não acontece, sei lá, desde o Campeonato Brasileiro de 2017. Né? Teve o Campeonato para 2019, mas um título grande, de expressão, de importância, relevância nacional e internacional, faz tempo que o Corinthians não conquista. O América de Cali saiu na frente com o Luiz Ramos, depois o Corinthians empatou no finalzinho com o Mateuzinho. O América de Cali estava um pouquinho melhor, mas depois do segundo tempo, mais pro finalzinho do segundo tempo, preferiu segurar o resultado, e isso obviamente chamou o Corinthians para o ataque, né? E o Corinthians de maneira muito estabanada, né, errada mesmo, jogando bem mal nesse jogo contra o América de Cali, conseguiu arrancar um empate no chute desviado do Mateuzinho. Volta com um pontinho, o Corinthians tem um ponto só na Sul-Americana, e eu acho que isso é ruim. Não dá, porque se o Corinthians passa em segundo lugar, pega um time da Libertadores, a gente sabe como é o histórico do Corinthians com a Libertadores, então é muito difícil a gente imaginar o Corinthians tendo vida fácil nesse grupo, mas isso posto muito por conta do próprio Corinthians, tá? Não vou dizer isso ao contrário. O Vasco, como eu falei, venceu dentro de casa o Puerto Cabello por 1-0, e o Vasco, eu não consigo dizer que o Vasco jogou mal esse jogo, óbvio que tá uma panela de pressão, a pressão tá em cima do Carille, o time não tá desempenhando do jeito que merecia, mas esse jogo específico contra a Academia Puerto Cabello, da Venezuela,
o time foi muito bem. Obviamente, faltou um refino melhor nas finalizações, uma qualidade melhor ali de finalizações. Mas, cara, se você for pegar os principais lances, o goleiro do Academia Porto Cabello fez grandes defesas, fez grandes intervenções, conseguiu jogar bem, e por isso o Vasco não fez mais, né? O Vasco criou o suficiente para fazer 4, 5, 6 gols em cima do time visitante. Não conseguiu, obviamente, mas sai vitorioso, tem 3 pontos na bagagem, consegue fazer 1-0. Tem time aí que eu vou falar na Libertadores que nem jogou tão bem assim igual o Vasco e conseguiu sair com os 3 pontos. Né, Palmeiras? Mas o Vasco conseguiu jogar muito bem, conseguiu ter criatividade, conseguiu ter mobilidade ofensiva. O Verratti teve oportunidade, o Coutinho, entre outros jogadores tiveram, mas não aproveitaram. É normal isso acontecer. O que talvez não seja normal é o time sofrer defensivamente como estava sofrendo. Esse jogo, por exemplo, não sofreu nada. Contra o Melgar, acabou sofrendo 3 gols de bola parada. Mas enfim, eu consigo tentar entender o que acontece com o torcedor do Vasco. Mas ser compatível e falar que o time não jogou bem, eu não consigo, tá? Eu acho que o time está realmente passando por uma fase complicada, mas dizer que jogou mal, dizer que foi uma péssima partida, eu não consigo fazer isso. O Vasco jogou sim bem no São Januário, e a torcida, nesse quesito, não tem o direito de reclamar do time, tá? 3 pontos conquistados, fazia tempo que o Vasco não disputava uma competição internacional, então tem que aproveitar sim essa Sul-Americana e tomara que o time consiga ir longe, quem sabe até mesmo brigar pelo título, mas precisa ter mais talento e mais refino no setor ofensivo. Quem não precisou disso no jogo nessa partida do meio de semana foi o Bahia, que venceu fora de casa na quarta-feira o Nacional do Uruguai, time tradicionalzíssimo da América do Sul. Vence com gol no segundo tempo, no comecinho do segundo tempo, com o Eric Pulga, e cara, que golaço, viu? Que qualidade. E assim, falar bem do Bahia é chover no molhado, né? Um time que joga muito bem, consegue desempenhar muito bem dentro e fora de casa. É um time que, assim, você precisa ficar de olho porque tem talento, tem qualidade. E o trabalho que o Rogério Ceni tá fazendo à frente dessa equipe, cara, é de tirar o chapéu. É recompensador, eu acredito, pro torcedor baiano ver esse elenco jogar, ver esse time jogar com um toque do Rogério. Cara, enfim, eu só vou dar elogios aqui pro Bahia, que consegue pela primeira vez na sua história vencer uma partida fora de casa pela Libertadores, e foi um jogo muito bom do Bahia, né? Conseguiu jogar bem, conseguiu segurar o Nacional em boa parte da partida. O Ronaldo, goleiro do Bahia, fez grandes defesas ao longo do jogo. Tudo bem que foi um jogo meio que copeiro, né? Com aquele estigma de copeiro, de um jogo de mata-mata, jogo de ida, jogo de volta, mas o Bahia foi muito bem, conseguiu fazer 1-0, conseguiu vencer fora de casa, tem a mesma pontuação do que o líder do seu grupo, que é o Internacional. Eu acho que, por exemplo, o Bahia não consegue arrancar esses pontos do Inter, porque são os 2 melhores times jogando futebol no país. Mas é um time que, se vencer o Atlético Nacional, por exemplo, dentro de casa, cara, você praticamente encaminha uma classificação tranquila para a próxima fase, restando você vencer na volta o Nacional dentro da Fonte Nova. Então o Bahia caminha aí para passos não largos, mas caminha no seu próprio ritmo para conseguir avançar para a próxima fase. E tem grandes chances, tá? Eu acho que o Bahia sim tem grandes chances de ir para as oitavas de final. O Flamengo perdeu dentro de casa para o Central Córdoba, e assim, essa partida tem alguns pontos muito importantes que eu quero conversar com você, torcedor do Flamengo. O primeiro deles é: você concorda com as palavras ditas pelos jogadores depois do jogo de que o foco do Flamengo será o Campeonato Brasileiro? Eu, sinceramente, não sei o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro que está recebendo tanto foco assim, de Corinthians e provavelmente Flamengo. Para o time largar a Libertadores, né, não jogar com tanta intensidade assim os jogos da Libertadores e focar em 100% no Campeonato Brasileiro. Eu não sei o que acontece. Com o meu time, por exemplo, eu não aceitaria esse tipo de coisa. Eu acho que há hierarquias de campeonatos a serem disputados, né? O campeonato estadual, por exemplo, é o primeiro deles, depois talvez venha a Copa do Brasil, o Brasileirão, Libertadores, e aí o Mundial de Clubes, né? Talvez seja essa a sequência, não sei. Eu simplifiquei, tá? Não coloquei Sul-Americana, tá? Mas eu simplifiquei. Não coloquei Supercopa, mas vocês entenderam. Mas, assim, enfim, o Flamengo perde em casa, né? Jogando muito mal a primeira etapa, com o Central Córdoba realmente dominando, e foi a primeira vitória fora de casa do Central Córdoba na história da Libertadores também, cara. Então, assim, tivemos muitas... aliás, foi a primeira vitória fora de casa do time na Libertadores, porque essa é a primeira Libertadores que o time está disputando na sua história.
Então, assim, na primeira Libertadores, o time vai lá no Maracanã e consegue vencer o Flamengo. Inclusive, nas redes sociais, o Central Córdoba chamou essa partida de Maracanaço, né, que faz referência à final de 1950, onde o Uruguai venceu o Brasil dentro do Maracanã na final da Copa do Mundo. Mas enfim, né, o Central Córdoba consegue jogar bem, fez um gol de pênalti com o Heredia num vacilaço assim, do Léo Pereira. Depois o José Florentin colocou o time em vantagem com 2-0, numa cobrança de falta também que não deu para entender o que aconteceu com a defesa do Flamengo, que vacilou, né, deixou o jogador cabecear sozinho. E aí o De La Cruz no segundo tempo fez um golaço de falta, diminuiu a vantagem. O Flamengo no segundo tempo aumentou o ritmo. O Pedro, né, reestreou pelo Flamengo depois da lesão no joelho. Fez uma partida até que ok, né, não passou em branco, né, não conseguiu anotar nenhum gol, mas conseguiu dar mobilidade, dá para ver que tá correndo, tá um pouco mais ganhando essa confiança nessa retomada dele às partidas oficiais. Mas foi um jogo assim para se ligar o sinal amarelo do Flamengo, porque eu acredito, se o time cair nessa fase da Libertadores é vergonhoso, né? É um time que a gente espera que brigue pelo tetracampeonato. A torcida mesmo fez um mosaico sobre isso. E o time largar assim a competição é de surpreender. Quem parece que largou não só a competição, mas a temporada foi o Palmeiras, né? O Palmeiras venceu o Cerro Porteño em casa por 1-0, o gol do Richard Rios no finalzinho do primeiro tempo. Mas foi só. O Palmeiras não criou, o Palmeiras não tem mobilidade ofensiva, o Palmeiras não tem criatividade ofensiva. É um time duro, é um time difícil, é um time quadrado, é um time que não tem mobilidade. Você assiste a partida do Bahia, você assiste a partida do São Paulo, a partida do Inter, a partida do Corinthians, a partida de qualquer time brasileiro, você consegue ver triangulação. Jogadas pelas laterais, jogada pelo meio, jogada com um meio campista criando jogadas. No Palmeiras você não tem isso. Você tem jogada no Estevão, corre, cruza. Jogada no Estevão, corre, dribla, chuta errado. Jogada no Estevão, corre, é desarmado. É isso o Palmeiras. A tônica do Palmeiras, se você for assistir o jogo do Verdão, você vai ver que é jogada no Estevão e o Estevão tem que ter essas 3 jogadas. Ele vai para de fundo e vai cruzar na área, ele vai cortar para o meio, chutar fraco e errar, ou ele vai cortar para o meio e chutar para fora. São as 3 chances, ele não consegue fazer o gol. Entendeu? É difícil isso pro Estevão, mas o Palmeiras ele consegue vencer dentro de casa, somos 3 pontos, importantíssimo. O Richard Rios fez sinal de silêncio para a torcida perdoou, virou aquela festa linda, mas é mais um jogo ruim do time de Abel Ferreira. Um time que não consegue criar, um time que não tem mobilidade ofensiva, não tem jogadas ensaiadas, não tem nada. O escanteio do Palmeiras, para mim, é um dos piores escanteios da Série A do futebol brasileiro. Pelo menos é um dos piores rendimentos, eu tenho certeza. Porque o tanto de escanteio que o Palmeiras teve ao longo desse ano, não consigo me lembrar apenas de um gol de escanteio, que foi do Gustavo Gomes, que acho que nem foi escanteio, foi uma cobrança de falta. O Veiga sai machucado desse jogo também, né, uma lesão no ombro, não deve jogar o clássico contra o Corinthians no sábado, deve jogar o Felipe Anderson nessa função, mas é isso, né, de suma é isso. O Palmeiras continua jogando mal e acho que todo vídeo que eu vou fazer até o final do ano eu vou continuar falando isso, porque o time não tem evolução nenhuma até aqui. Quem também passou perrengue e vergonha na quarta-feira foi o Cruzeiro, que perdeu em casa pro Mushuc Runa, né? Um time equatoriano que tem um símbolo feito no Canva. Eu, inclusive, posso fazer esse símbolo para vocês também. Orejuela fez o primeiro gol do jogo a favor dos equatorianos. O Cruzeiro empatou no segundo tempo com o Gabriel de pênalti. E o Bentaberry, né? Nome de fruta, né? Bentaberry, fez o segundo gol do Mushuc Runa, cara. Vexame histórico do Cruzeiro, na minha opinião, não tem como, né? O Mushuc Runa tem o orçamento do mês, assim, o orçamento anual do Mushuc Runa é o que o Cruzeiro tem no mês de orçamento questão salarial. E olha lá ainda, se eu não estiver exagerando, porque eu acho que o Mushuc tem menos. O time também é um estreante na Sul-Americana, tá jogando pela primeira vez, e é impressionante como o time do Cruzeiro não consegue engrenar. É um time que não consegue evoluir, que não consegue ter evolução de jogadas, evolução de tudo, né? É um time que gastou muito nesse começo de temporada. Todaro contratou de graça, beleza. Mas é 3 milhões pro Gabriel, 2.900 pro Dudu, não sei quanto pro Cássio, pro Fagner. São jogadores caros, são jogadores já com medalhões e são caros. Então não me surpreende, então está me surpreendendo, né, na verdade, o Cruzeiro vir com 2 derrotas, por exemplo, na Sul-Americana, cara. Eu colocava o Cruzeiro como um dos favoritos para brigar pelo título, mas eu acho que vai ficando pelo caminho. Tem ainda 4 jogos, obviamente. Acho que todas essas equipes aí que eu tô falando ainda tem 4 jogos, então isso pode ter uma reviravolta aí para as próximas partidas. Mas, cara, sem expectativas, sem grandes expectativas, tá?
Eu acho que o torcedor tem que entrar com isso dentro da sua cabeça, porque dificilmente esse time vai mudar do dia para noite um futebol desse. Pode vencer o Campeonato Brasileiro no final de semana, etc., mas é um time que realmente está desapontando o seu torcedor em Minas Gerais. Na quinta-feira, mais jogos, né, 6 joguinhos, e aí, é o seguinte, quando eu for falar do Colo-Colo e Fortaleza, eu vou deixar para o final, porque eu quero trazer mais informações para vocês sobre esse caso lá no Chile, mas vamos começar com o Internacional, que venceu e está jogando o fino da bola, venceu por 3-0 a equipe do Atlético Nacional, 3 gols do Alan Patrick, 2 gols desses foram de pênaltis bem marcados, talvez o segundo tenha uma questão ali, uma dúvida, mas enfim, foram bem marcados. 3-0, bom jogo do Inter, né? É definitivamente o melhor futebol do país. Vem evoluindo desde o Campeonato Gaúcho, você realmente viu o Abel, viu o Zubeldia, não vou falar Felipe Luiz, mas enfim, você consegue ver evolução nesse time, você consegue ver o time criando jogadas, envolvendo seus adversários, é um time que eu gosto de ver jogar. O Inter é um time que eu sento na cadeira para assistir tranquilamente, cara. Eu sei que o Inter vai apresentar um bom futebol agradável e eu gosto de fazer isso, né? Assistir futebols agradáveis, times agradáveis jogando seu futebol. E detalhe, né? Eu falei desde o começo do ano, não. O Inter começa a sua reação no ano passado, quando engatou uma boa sequência de vitórias, né? Terminada no final ali com a vitória do Botafogo. Mas é um time que evolui desde o ano passado, continua essa evolução ao longo do Campeonato Gaúcho, tem a coroação do título estadual, e agora, nesse começo de temporada oficial, assim, digamos, do futebol brasileiro, Brasileirão e também Libertadores, o time continua nessa crescente. Né? É o segundo 3-0, por exemplo, em casa, fez o 3-0 no Cruzeiro, repete o 3-0 em cima do Atlético Nacional. Bom jogo do Inter, bom jogo do seu ataque. Todaro, teve uma expulsão. Cara, eu acho que é irrelevante a expulsão. O Inter conseguiria vencer o Atlético Nacional pelo volume de jogo que a equipe iria fazer no segundo tempo e conseguiu fazer um 3-0, um sonoro 3-0, mesmo com a expulsão e etc. Eu acho que abriu caminhos, obviamente, mas não consigo atrelar somente a isso. É um time que joga bem, é um time que tem um bom futebol e a gente tem que valorizar isso, não ficar procurando pelo em ovo. O Vitória empatou fora de casa contra o Defensa e Justiça na Argentina. Todara, você vai dizer que sim, foi um bom empate? Fala, vou dizer porque, cara, a expectativa que eu tenho no Corinthians é diferente da expectativa que eu tenho no Vitória. Eu acho que o Vitória tem sim capacidade de classificar, mas precisa jogar bola. Tem bons jogadores, tem talento, etc., mas precisa jogar bola. O Corinthians não tem essa conversa. O Corinthians tem que avançar na Sul-Americana. É um time com investimento alto, com uma grande torcida e que, cara, tem grandes jogadores, né? Não dá para você colocar na mesma balança e esperar o equilíbrio de Corinthians e Vitória. A balança vai pender para um lado, né? A pressão é maior no Corinthians. O Corinthians precisa colocar essa necessidade do seu torcedor de ser campeão, essa vontade dentro de campo. E o time não está fazendo isso, está jogando mal as competições internacionais. No Brasileirão está indo bem por enquanto, né? Segundo colocado, mas tá na segunda rodada, a gente não tem muito o que esperar disso. Mas o Vitória consegue conquistar um pontinho fora de casa, importante. Tem que agora vencer os jogos no Barradão, né? É o mínimo que a gente pode esperar do Vitória. Vou pular aqui o Colo-Colo de Fortaleza. O São Paulo recebeu o Aliança Lima dentro de casa no Morumbis e, assim, eu quero mandar um abraço pro meu amigo Vinícius Bis, né, o vencedor de 2 camisas aí do canal. Meu amigo, o que o São Paulo fez nesse jogo pro torcedor São Paulino é de ficar mais velho uns 15 anos, tá? O São Paulo sai na frente fazendo 2-0 logo no primeiro tempo, ali com o Ferreirinha. Começa o segundo tempo, eu assistindo a partida, eu achei que o São Paulo iria dominar o segundo tempo, né? Criar, envolver, ampliar, fazer um 4-5-0, aquela festa louca, maravilhosa no Morumbi, e não aconteceu isso. O time tomou um empate do Alianza Lima com direito a gol de bicicleta do Quevedo, né, o segundo gol, e o time foi completamente apático no segundo tempo. Né? Com 2-0, aparentemente, o que os jogadores aparentam para a torcida é que o time sentou no resultado, né? Falou, 2-0 suave, tamo bem, tamo tranquilo, vamos segurar aqui a casinha e resolver a parada nos próximos jogos, né? Descansar para o Campeonato Brasileiro. O time poderia ter feito um 3-0, não acho que daria essa tranquilidade toda, né? Quer dizer, daria, né? 3-0 daria tranquilidade sim para o time no segundo tempo.
mas preferiu segurar o resultado e acabou tomando o empate do Alianza Lima. E se o Alianza Lima continuasse a pressão, cara, ia ser um 3-2, viu? E aí o Morumbi ia abaixo. Atrelar isso somente ao Zubeldia, para mim, é covardia. Eu acho que isso também tem que passar pelos jogadores. A gente tem que parar no futebol brasileiro de culpar apenas o técnico, né? Vamos ver a nossa seleção? Olha lá o exemplo da nossa seleção. Não é só ele, né, o problema. O problema também está nos jogadores, está na comissão técnica, quer dizer, está na direção e está também na comissão técnica. Mas no São Paulo, por exemplo, para mim, passou muito pelos jogadores e isso não se pode, cara. Não pode acontecer num jogo de Libertadores você perder pontos importantes dentro de casa, ainda mais com um time razoável para baixo, que é o Alianza Lima. Ferreira fez os 2 gols, como eu falei, Eric Castilho fez o primeiro gol do Alianza Lima e depois Quevedo, de bicicleta, empatou a parada. Na Sul-Americana, 2 goleadas fecharam a noite de quinta-feira. O Atlético goleou o Iquique no Mineirão por 4-0. Dominou desde o primeiro minuto de jogo com o gol do Rony ali, e aí foi fazendo os gols ao longo da partida. Fechou o primeiro tempo com 3-0, segundo tempo um pouquinho mais morno, mas conseguiu fazer o quarto gol com Gustavo Scarpa de pênalti. Então Rony, Hulk de pênalti, Natanael e Gustavo Scarpa também de penal fizeram os gols do Galo. Também tínhamos o Fluminense, que venceu por 5-0 o Geversan José da Bolívia, né, um jogaço, né, de bola do Fluminense, dominou do começo ao final da partida também, com criação de jogadas. O São José, teve 1 ou 2 chutinhos ali que assustaram um pouquinho o Fábio, e mesmo com o time reserva, o Fluminense conseguiu ir bem e vencer por 5-0. 2 golaços do Everaldo, Serna e Cano 2 vezes também fecharam a goleada pro Flu dentro de casa. Vamos falar agora, cara, de Fortaleza e Colo-Colo. Seguinte, vou passar para vocês a informação de como a gente teve ontem durante o jogo e o que eu acho que vai acontecer. O jogo em si, cara, tava bem tenso, né? Desde o começo do jogo tava rolando uma coisa muito estranha das arquibancadas, jogando muito isqueiro, as coisas dentro de campo, tava um negócio meio tenso fora do estádio. Eu não tava achando justificativa para isso questão de time, né? Tipo, Fortaleza não é um rival do Colo-Colo, não é um time que rivaliza com o Colo-Colo todo ano, tá? Não tô menosprezando Fortaleza. Eu só tô explicando que não é um time que, por exemplo, o Cerro Porteño e Palmeiras jogar no Paraguai, entendeu? Boca Juniors e Corinthians na Bombonera. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de Colo-Colo e Fortaleza, que não são times que se enfrentam todo ano, não tem um histórico que desfavoreça esse time, a não ser a contratação do Lucero feito pelo Fortaleza em cima do Colo-Colo, mas eu não acho que isso seja justificativa para o que estava acontecendo. Enfim, era uma celebração também do centenário do Colo-Colo no estádio, né? Inclusive com uma camisa lindíssima que o Colo-Colo estava jogando, muito linda mesmo. Só que o BO não aconteceu dentro do estádio, não envolvia os dois times, não envolvia a partida, não envolvia o resultado de 0-0 que estava acontecendo. Envolvia que a polícia, aparentemente a polícia, foi chamada para conter uma invasão de torcedores no estádio. Né? Cerca de 100 torcedores estavam tentando entrar no estádio sem ingresso. Eu vou dizer a primeira versão que saiu da polícia, depois eu vou dizer os outros adendos dessa informação. Nesse vai e vem, nesse troca, né, nessa contenção da polícia diante da torcida, um carro da polícia acabou atropelando dois jovens, uma adolescente e uma criança de 13 anos. Uma adolescente de 18 e uma criança de 13 anos. Cara, e ali a torcida realmente ficou doida, né, insana dentro de campo. O primeiro tempo acabou, né, por isso que eu acho que é estranho, né? Porque aparentemente no primeiro tempo estava acontecendo uma manifestação que quando um dos torcedores do Colo-Colo morre, né, a torcida começa a balançar bandeiras brancas e camisas brancas. Isso estava acontecendo durante todo o primeiro tempo. Eu acho que a confirmação da morte do menino de 13 anos aconteceu no segundo tempo. E aí foi onde a torcida invadiu o campo, quebrou o acrílico, né, o vidro de acrílico que tem no alambrado, gigantesco inclusive, e entrou dentro do gramado. Ali os jogadores do Fortaleza correram para dentro do vestiário, os jogadores do Colo-Colo sem policiamento nenhum, os jogadores do Colo-Colo junto com o juiz que estava, o árbitro, né, o juiz que estava lá da partida, conteram os torcedores, porque eu acho que não ia ter agressão em cima dos jogadores do Fortaleza, eu acho muito difícil disso ter acontecido, porque não envolvia, né, o Fortaleza. Mas, obviamente, foram lá conter, foram conversar com eles. E aí,
Eles ficaram um pouco lá dentro do gramado, né? Eu acho que eles queriam mais era o enfrentamento com a polícia, não era o enfrentamento com. Não envolvia a partida, tá? Tudo isso que eu tô falando pra vocês não envolve o futebol, não envolve quer dizer, envolve um pouquinho, mas não envolve Fortaleza. Eu quero deixar claro isso, tá? Aparentemente, o que tudo indica é que não envolvia nenhum dos dois times, nada que estava acontecendo dentro do estádio, ali, dentro do campo. Era coisa arquibancada e externo. Eles invadiram o gramado, enfim, ficaram lá, depois saíram, teve que evacuar o estádio. A partida só foi ter uma resolução por volta da meia-noite e meia. Isso eu estava assistindo a partida. E foi o seguinte: vai ser montada uma comissão disciplinar pela Conmebol para avaliar essa questão da invasão de campo. Eu até separei uma matéria aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho. Cadê? Cadê? Aqui. Código disciplinar da Conmebol vai ser montado, né, uma comissão, e uma das decisões que podem ser tomadas é a exclusão do Colo-Colo da Libertadores. Eu acho essa decisão muito, muito extrema. Porque, cara, vamos ser sinceros, o Colo-Colo não teve nada a ver com isso, tá? Vamos ser frio, calculista, não teve nada a ver com isso, não é culpa do Colo-Colo, é uma questão que excede o futebol. Não é uma coisa que. Eu acho que realmente o Colo-Colo vai ter que jogar em outro estádio, por exemplo, ou de portões fechados, eu acho isso o máximo que possa acontecer, tá? Transferir para outro estádio e jogar de portões fechados. Nesse caso específico, eu não acho que a exclusão do time da competição seja a melhor decisão, tá? Porque, cara, como eu falei, o Colo-Colo, os jogadores, a comissão técnica, os dirigentes não têm nada a ver com isso, com uma noite trágica que aconteceu em Santiago, no Chile. É uma coisa que aconteceu fora do estádio, e aí eu vou trazer as informações agora que estão surgindo ao longo do dia. Aparentemente, uma das irmãs de uma das vítimas disse que eles tinham sim ingressos e houve uma confusão com alguns policiais por conta desse procedimento de entrada desses torcedores. E vou dizer para vocês, assistindo a partida, realmente você viu alguns espaços vazios no estádio, principalmente do lado onde invadiu quebrou a alambrada ali. Não sei se teve a capacidade reduzida, né, se venderam menos ingressos, ou se esses torcedores realmente tinham os ingressos para entrar. Isso obviamente vai exigir uma fiscalização, um procedimento da polícia, né, que vai investigação, que vai investigar mais a fundo disso, né, porque eu acho que a torcida do Colo-Colo precisa de uma resposta. A família desses torcedores precisa de uma resposta. E é muito triste a gente terminar uma noite de Libertadores que era mágica, que era incrível, com uma tragédia dessa. Então, assim, minha solidariedade à torcida do Colo-Colo, às famílias dessas pessoas. E, cara, vamos terminar só nisso, né? Não vamos ter vingança. É óbvio que esse vídeo não vai chegar lá, mas eu acho que isso fica com um recado para a torcida daqui do Brasil também. Que se acontecer algo nesse sentido, que não vire uma vingança, que não vire uma guerra civil da população contra a polícia. Se a polícia errou, cara, que eles sejam afastados, que eles cumpram as penas que eles têm que cumprir. E a torcida não está no direito dela também de agir como vingança, como júri executor nesse caso. E aí eu vou ler esse terminho aqui para vocês. De acordo com o regulamento da Conmebol, casos de interrupção de jogos e invasão de campo podem ser punidos com a desclassificação da equipe, desde que o clube seja considerado responsável pelo incidente. E não foi, né? Vamos ser sinceros que não foi. A responsabilidade está na polícia e na torcida, e eu acho que isso é um caso muito extremo de acontecer. E vamos só deixar um adendo final. Que procedimento ruim da Conmebol de ficar ali, adia, não adia, suspende, não suspende, cancela, não cancela, a partida durante quase 70 minutos, quase uma hora, mais de uma hora, esperando para a decisão ser tomada, torcida do Fortaleza dentro do estádio sem saber para onde ia, né? Enfim, a Conmebol fez tudo ontem, menos pensar nas equipes, menos pensar nos torcedores, né? E eu acho que é extremo demais a exclusão
do Colo-Colo da Libertadores, tá? Essa é a minha opinião. E, enfim, que a gente possa ter paz nos estádios e fora deles também, e que todo o Ministério Público de todos os países, todos os estados possam proteger o torcedor, né? Vamos proteger mais o torcedor. Não proibi-lo de ir no estádio, de visitar um estádio do rival. Eu acho que isso é retroceder como seres humanos e civilização. Mas é isso, meus queridos. Talvez o Fortaleza fique com os 3 pontos. Isso é também algo viável, porque a partida acho que não deve ser remarcada. Eu acho isso impossível. No mesmo estádio, com os mesmos jogadores, eu acho praticamente impossível que isso aconteça. Então, se o Fortaleza ficar com os 3 pontos, eu acho que está de bom tamanho. O Colo-Colo tem time para conseguir recobrar esse pontinho aí com perdido. Eu terminaria com um empate mesmo, 1 ponto para cá, tá de bom tamanho, tá? O Fortaleza não precisa disso. Eu acho que vai conseguir classificar também de outras maneiras. Mas é isso, meus queridos, um forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Esse vídeo ficou longo, hein? Até mais.